Olá a todos! Agora que vocês já sabem como calcular bem uma integral dupla, vamos ver algumas aplicações, para que ela serve. Duas aplicações a gente já viu. Integral dupla serve para calcular volume e serve para calcular área. Se você tiver uma integral dupla de uma função f numa região R do plano, a gente já viu que ela dá o volume líquido entre o gráfico da função e a região R. Ok? Então, se o gráfico estiver todo acima do plano XY, vai dar esse volume aqui. Se o gráfico tiver um pedaço embaixo do plano XY, dá o volume líquido, ou seja, a diferença entre o volume que está acima do plano e o volume que está abaixo do plano. E se você tiver uma integral dupla sem função, que na verdade significa que tem uma função aqui, só que a função é 1, então você teria um volume de uma região com uma altura fixa 1, aí seria a área da base vezes a altura 1, então acaba dando a área da base. Ok? Então, a integral dupla sem função serve para calcular a área da região do plano. Então tem uma região aqui do plano, faz a integral dupla de dA nessa região, você obtém a área da região. Bom, está aqui uma aplicação nova. Quero calcular o valor médio de uma função f de xy numa certa região R. A fórmula está dada aqui. Okay? O valor médio da função vai ser obtido calculando a integral dupla da função na região R e depois dividindo pela área da região R. Qual que é a lógica por trás dessa fórmula? A ideia é a seguinte, vou pegar aqui um exemplo bem concreto. Digamos que minha função f descrevesse a altitude numa certa região. Okay? Então aqui tem uma região com esse relevo aqui, cheio de picos, vales, etc. E digamos que minha função f de xy descrevesse a altura em termos de coordenadas x e y aqui embaixo. Okay? E eu estou considerando só o relevo em cima de uma região retangular aqui, para simplificar. Bom, o que eu obteria se eu calculasse a integral dupla da função na região? Eu vou obter o volume embaixo desse relevo todo aqui, né? Ok? Então, o volume em cima desse retângulo e abaixo desse relevo todo ali. Tá joia? E o que esse valor médio está me dizendo? Que se eu pegar essa área aqui, que seria a área dessa base aqui, a área desse retângulo, passar para o lado de lá, multiplicando o valor médio da função, bom, daria o quê? A área da base, vezes, pensando nisso aqui como uma certa altura, daria o volume dessa caixa aqui, né? Ok. E o volume dessa caixa, que é a área da base vezes essa altura aqui, é igual à integral dupla. Ou seja, o valor médio da função seria a altura, no caso aqui de uma caixa retangular, que teria o mesmo volume desse relevo todo aqui se eu pegasse e amassasse todos esses picos, nivelasse, ok? Pegasse o volume desse pico aqui, usasse para preencher esse vale, etc. e tal. Se eu nivelasse toda essa região, ela formaria essa caixa retangular com uma altura dada pelo valor médio da função. Então essa é a ideia do valor médio. Okay? É basicamente pegar o volume total ali, dividir pela área da base para você obter a altura que daria exatamente o mesmo volume se ficasse tudo nivelado. Tá joia? Vamos fazer esse exemplo aqui. Quero calcular a altura média do paraboloide dado por essa equação aqui. Então isso aqui vocês sabem que é um paraboloide, que vai estar o vértice no 1 virado para baixo e em cima desse disco aqui. Tá joia? Bom, o que a gente vai fazer então para resolver esse problema? Primeiro, identificar quem que é minha função, né? Certo? Essa equação aqui descreve o gráfico dessa função f de xy igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Okay? E como ela vai ser igual a coordenada z, então ela vai estar justamente dando a altura de cada ponto do paraboloide. Okay? Então, se eu quero a altura média, eu quero achar o valor médio dessa função nessa região aqui. Tá joia? Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar é a área da região, né? Como nesse caso aqui a região é um disco, então é só usar a fórmula direto do disco, já tem aqui a área. Certo? Vai ser π vezes o raio ao quadrado, o raio aí é 1, então vai dar área π. Depois usa aquela fórmula lá de cima. Ok? Então, fazendo isso, você vai ter as seguintes contas aqui. O valor médio vai ser 1 sobre a área, então 1 sobre π, né, já que a área deu π. Integral dupla da função, então 1 menos x quadrado mais y quadrado,
na região que no caso é aquele disco ali. Tá joia? Bom, como minha região é um disco, é mais fácil de escrever em coordenadas polares. Então aqui já fiz a conversão para coordenadas polares, certo? O disco pode ser descrito como um θ indo de 0 a 2π para dar uma volta completa. Como é um disco de raio 1 centrado na origem, o R vai de 0 a 1, a função x² mais y² é r ao quadrado, então isso aqui vai virar 1 menos r ao quadrado. Lembra que o dA tem um rzinho extra, então r dr dθ. Então, no caso aqui vai ficar a integral disso aqui, dr dθ. Como aqui não tem o θ, a gente pode fazer aquele truquezinho de separar logo as integrais, então vai ficar uma integral do dθ de 0 a 2π e multiplicado por essa integral aqui de r. Okay? Integral de dθ de 0 a 2π vai dar simplesmente 2π, aí vai simplificar esse π com aquele que tem ali já. Aqui dentro, simplificando, vai ficar r menos r ao cubo, integra, vai dar isso aqui, substitui os valores de 0 a 1, faz a conta e está aqui a resposta. O valor médio, então, deu meio. O que significa isso? Está aqui uma figurinha. O paraboloide seria essa figura aqui, né? Certo? Que está em cima justamente ali do disco de raio 1. E o que esse resultado está me dizendo é que o volume desse paraboloide todo aqui, dessa região azul, se eu conseguisse amassar ele, mas sem contrair, só nivelando, ele preencheria justamente esse cilindro verde aqui com aquela mesma base, só que altura 1/2. Então esse cilindro verde aqui é o cilindro que teria a mesma altura que aquele paraboloide azul. Então o valor médio da função é justamente esse 1/2 aí que daí é essa altura de nivelamento. Outra aplicação. Quero achar a chamada centroide, centro geométrico, ou então baricentro de uma região R. Okay? Por definição, essa centroide seria um ponto cujas coordenadas são dadas pelos valores médios das coordenadas de todos os pontos da região. Okay? Bom, então, como a gente já sabe calcular valor médio, então, está aqui a fórmula para calcular as coordenadas da centroide. Okay, que eu estou representando aqui por um x barra e y barra. Tomem cuidado que o livro usa uma notação x barra para outra coisa. Okay, mas para a gente vai ser x barra e y barra, seriam as coordenadas do centro geométrico, que, por definição, tem que ser dadas pelos valores médios das coordenadas de todos os pontos. Então, o que vai ser o x barra? Vai ser o valor médio de x. E o valor médio de uma função, a gente viu que é calculada pegando a integral dupla da função, no caso aqui só do x, dividido pela área da região. Da mesma forma, o valor médio do y vai ser dado pela integral do y na região, dividido pela área da região. Então, fazendo essas contas, você obtém as coordenadas da centroide. Tá aqui um exemplo. Eu quero achar a centroide dessa região aqui. Tá? Região embaixo dessa parábola aqui dada por y igual a 4 menos x² e acima do intervalo menos 2 a 2. Okay? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a área da região. Né? Como aí é uma área embaixo de uma parábola, não tem uma fórmula pronta. Então, o que eu vou ter que fazer é calcular a área usando a integral dupla na região só do dA, sem função. Okay? Então, essa região aí, você pode descrevê-la como é a região formada pelos pontos em que o x vai de menos 2 a 2, certo? E aí, para cada x aqui no intervalo, o y começa de 0 e vai até bater lá na parábola, onde ele é 4 menos x². Então, o y está entre 0 e 4 menos x². Então, pega essa descrição da região, bota lá na integral dupla. Então, aqui, no caso aqui, como o y depende de x, é melhor botar ele para dentro e o x para fora. Então, x que tem os limites fixos, menos 2 e 2. O y vai de 0 a 4 menos x². Eu não tenho função nenhuma, ou seja, minha função, na verdade, é 1. Então, quando eu integrar aqui, vai dar y, substituir esses valores, integro depois em relação a x, substitui os valores. Deixar para vocês fazerem a conta. No final, a área dá 32/3. Ok? Aí, agora é pegar e calcular a integral dupla do x, dividir por esse valor que a gente encontrou da área, você obtém o x médio. Só que no caso aqui eu não vou nem fazer isso, porque essa região é simétrica em relação ao eixo x, né? Quer dizer, é simétrica em relação ao eixo y, ou seja, o que está
para o lado direito aqui é igual que está para o lado esquerdo. Então, o valor médio do x, por simetria, já dá para saber que vai ser 0. Ok? Se você tiver em dúvida, faz aquela conta ali, no final você deve encontrar 0. Ok? Mas situações assim que você tem uma simetria, você pode às vezes já deduzir o resultado. O y não dá para fazer isso porque não tem nenhum eixo de simetria aqui que para um lado seja igual para o outro, né? Okay? Então o y eu vou ter que realmente fazer a conta. Qual que vai ser a conta que eu vou ter que fazer para achar o y médio? Eu vou ter que pegar 1 sobre a área que a gente já calculou, da mesma integral dupla, então os mesmos limites ali, só que agora eu boto aqui o y, né? Já que eu estou querendo calcular o valor médio do y, então boto a função y ali dentro. Então, agora quando eu integrar esse y aqui, vai dar y² sobre 2, vai substituir y por aquilo ali, 0, vai dar uma continha aí para fazer, expande, blá blá. Deixar para vocês fazerem de novo, no final vocês devem obter o resultado 8.500. Ok? Então tá aqui na figura. Centroide vai ser esse ponto aqui, com coordenada x0 e coordenada y 8.500. Tá joia? 8.500 é um pouquinho abaixo de 2, 2 seria aqui na metade, né, de 4. Tá um pouquinho para baixo porque aqui embaixo a parábola é mais larga, né? Então tem mais área do que ali em cima, então puxou o centro um pouquinho para baixo. Mais uma aplicação. Digamos que eu tenho uma função ρ de xy que descreve uma densidade superficial que pode ser de massa, de carga, de energia, uma densidade superficial de qualquer coisa, ok? Em cima de pontos do plano. E a ideia é que se eu pegar uma certa região R do plano e integrar essa função, isso aí vai dar justamente a massa, a carga, a energia, seja lá o que for, total naquela região. Tá joia? Então, integral dupla da densidade superficial vai dar o valor total daquilo que a densidade descreve. Qual a lógica por trás dessa fórmula? A ideia é a seguinte, vou descrever aqui pensando como se fosse densidade de massa. Eu tenho ali uma região R aqui do plano, ok? Cada ponto aqui vai ter uma certa densidade de massa dada por uma função ρ de xy, ok? E aí, digamos que eu queira calcular a massa total naquela região. Qual que é a ideia? A ideia seria dividir minha região em um monte de quadradinhos, ok? RJ. A massa em cada quadradinho, desde que seja um quadradinho bem pequeno, pode ser obtida simplesmente pegando a densidade num ponto x estrela, y estrela, qualquer ali dentro daquele quadradinho. Ok, então, isso aqui me dá uma amostra da densidade naquele quadradinho, multiplica pela área delta daquele quadradinho pequenininho. Isso aqui daria a massa total dentro de um quadradinho, aproximadamente, né? Soma sobre todos os quadradinhos, você obteria, em princípio, uma estimativa da massa total em todos aqueles quadradinhos da região. Okay? Tem um errinho, né? Porque pode ser que a densidade varie um pouco dentro de cada quadradinho, mas se você tomar o limite à medida que o número de quadradinhos vai para infinito, ou seja, eles vão ficando cada vez menores, aí o erro desaparece e você obtém a massa total. Ok? Só que aí, então, a partir do momento que você identifica que a massa total pode ser calculada como um limite dessa somatória disso aqui vezes dA, você sabe que isso aqui é justamente uma soma de Riemann que dá uma integral dupla, né? Vai ser a integral dupla justamente da função ρ dA naquela região ali. Tá joia? Então, por isso que a integral dupla de uma densidade dá a massa total, ou se for carga, energia, seja lá o que for, total. Ok? Então, essa é uma situação muito comum de descobrir aplicações da integral dupla. Você pega contribuições de um monte de pedacinhos, soma tudo, toma um limite de pedacinhos cada vez menores, acaba virando uma soma de Riemann, e aquilo que aquela soma de Riemann estiver calculando, você acaba então descobrindo que pode ser calculada por uma integral dupla. Tá joia? Então, muitas aplicações de integrais duplas são descobertas assim. Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu tenho aqui uma lâmina triangular, estou aqui de algum material, e digamos que cada ponto aqui tem uma densidade variável dada por essa expressão aqui, ρ de xy igual a 2xy, dado em gramas por centímetro quadrado. E eu quero achar a massa total dessa lâmina. Ok? Bom, o que eu vou ter que fazer? Primeiro passo, descrever minha região, né? Ok?
Então, no caso aqui, dá para achar a equação dessa reta inclinada ali, vai ser y igual a 2 menos x. Então, dá para ver que minha região vai ser descrita por x indo de 0 a 2, e para cada x o y vai de 0 até 2 menos x. Ok? Então, está aí a descrição da região. Então, agora é só jogar na fórmula para calcular a massa total. Ok? Então, a massa total vai ser dada pela integral dupla da densidade naquela região. Okay? A densidade é 2xy, então bota 2xy ali. Quem tem limites fixos aqui é o x, então deixa ele para fora, bota aqui 0,2, aí o y para dentro, 0 a 2 menos x. E aí faz as contas. Okay? Então está feito aqui, integrei primeiro em relação a y, deu xy quadrado, substitui y por 2 menos x, expande o quadrado, vai dar aquilo ali, por 0 vai dar 0. Aí pega isso aqui, integra em relação a x, vai dar aquilo ali, substitui os valores. No final de que você fizer as contas, você vai achar 4/3 de grama, né? Já que aqui os coordenados estão em centímetros, densidade era em grama por centímetro quadrado, então a resposta vai sair em gramas. Tá aqui outra aplicação bem importante em física e engenharia. Digamos que eu tenho de novo uma lâmina R, descrita por uma região no plano. Cada ponto tem uma densidade dada por uma função ρ de xy. E eu quero agora calcular o centro de massa dessa lâmina. Ok? Tá aqui as fórmulas, as coordenadas x e y do centro de massa vão ser dadas assim. Você vai pegar 1 dividido pela massa total. Okay? Então, primeiro teria que calcular a massa total do jeito que a gente acabou de ver. E aí depois multiplicar pela integral dupla, não só da densidade, mas da densidade multiplicada por x, para cá, ou então multiplicada por y para achar o y do centro de massa. Ok? A ideia para chegar nisso aqui é parecida com a de antes, pega a região, divide um monte de pedacinhos, né? E no final isso aqui acaba sendo como se fosse uma média ponderada das coordenadas dos pontos. Ok? Então, se eu não tivesse a densidade aqui, okay, se eu fizer só a integral dupla de y, então de x dA, e dividisse pela área, eu obteria as coordenadas da centroide, os valores médios de x e y. Aqui o que está acontecendo? Ao invés de integrar simplesmente x dA ou y dA, eu estou multiplicando pela densidade, que funciona como se fosse um peso de uma média ponderada. Pontos onde a densidade é maior vão contar mais, pontos onde a densidade é pequena vão ter sua importância reduzida. Ok? No final, ao invés de dividir pela área, eu vou dividir pela massa, que é como se fosse a soma de todos esses pesos. A soma de todas as densidades daria a massa total. Okay? Então, essa é mais ou menos a ideia. Okay? Isso aqui calcula uma média ponderada das coordenadas com pesos dados pelas densidades. Tá joia? Mas não esquenta a cabeça com isso. Basta saber a fórmula aqui e usar. Tá joia? Vamos calcular, por exemplo, o centro de massa daquela mesma lâmina triangular do exemplo anterior. Okay? A gente já calculou a massa dela, já dava 4/3. Então é só jogar aqui na fórmula, né? Então vai ficar 1 sobre 4/3. Depois da integral dupla, com os mesmos limites de antes. Só que aqui agora você vai ter o x e o y multiplicado pela função densidade, que era 2xy. Ok? Então, deixar para vocês fazerem as contas, tanto aqui quanto ali, vai dar 4/5. Okay? Então, façam mesmo essas continhas e confiram isso aí. Então, está aqui a figura. Okay? Minha região era esse triângulo aí, e o centro de massa está nesse ponto aqui de coordenadas 4/5, 4/5. Ok? Não é, você poderia achar aqui que vai de 0 a 2, então talvez fosse 1 e 1. Só que daria aqui, né? Na verdade, ele está mais para cá, um pouquinho antes, 4/5, 4/5. Também não é a mesma coisa que o centro geométrico, a centroide. Então, ok, calculem a centroide disso aqui, vocês vão ver que vocês vão achar 2/3 e 2/3. Então, a centroide estaria um pouquinho mais para cá. Ok? Por que o centro geométrico estaria mais ou menos aqui e o centro de massa foi um pouquinho para lá? Porque a função densidade, que era 2xy, aqui, perto desse vértice aqui, os x e y são pequenos, então a densidade vai ser bem pequena. À medida que o x ou o y aumentam, então, perto dessa aresta aqui, a densidade vai ser maior. Então, para cá, minha lâmina é mais pesada do que ali. Então, o centro de massa ficou mais puxado para cá do que seria o centro geométrico. Então, aqui, o centro geométrico equivaleria ao centro de massa se a densidade fosse constante. Tá joia?
Então tomem cuidado para não confundir esses dois conceitos. Tá, então é isso. A gente já viu várias aplicaçõezinhas. Se vocês olharem nos livros, vocês vão ver que tem um monte de outras aplicações dessas integrais duplas. Tá aqui. Mas vamos parar por aqui por enquanto.